Sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Mundo, uma conversa informal e descontraída sobre o que acontece no globo. O papo de hoje é sobre a invasão da Rússia na Ucrânia. Vamos aqui trazer elementos do que, por que esse tipo de conflito aconteceu, como ele está se desenrolando e que tipo de fins a gente pode esperar desse conflito. Inclusive, vamos investigar aqui se há algum risco nuclear envolvendo esse conflito. Então vamos lá. A guerra da Ucrânia começa com a invasão russa em fevereiro de 2022. Quem era meu amigo na época sabe que com uns 3 meses de antecedência eu consegui antever que isso aconteceria, né? Assim como o Covid. O Covid também eu avisei para os meus amigos com cerca de 3 meses que a pandemia chegaria no Brasil. Eu não tenho nenhum tipo de poder de clarividência, mas eu estou muito atento no que acontece lá fora, né? E é por isso até que nós trazemos pelo mundo, essas conversas daquilo que está acontecendo lá fora. Então, ao longo de 2021, a Rússia começou a trazer o seu exército para a borda da Ucrânia. Em fevereiro de 2022, ela cruza e invade a Ucrânia, né? Por que isso acontece? A gente pode fazer duas leituras. Os analistas, em geral, eles fazem duas leituras possíveis do porquê a Rússia invadiu a Ucrânia. Uma delas seria uma ideia imperialista, né? Como a Rússia tem hoje sob seu comando o Vladimir Putin, que é um ex-oficial da KGB, a polícia secreta da União Soviética, ele teria herdado uma ideia imperialista e talvez estaria tentando expandir territorialmente a Rússia e o seu império. Em 1991 termina a União Soviética e ali com a sucessão dos governos Gorbachev e Yeltsin, a Rússia vai entrar na década de 90 como uma década de grande vergonha. É uma década de muita dificuldade para os russos, é uma década no qual as máfias proliferam e o Estado desmorona. E em 99, quem alça o poder é o Vladimir Putin, né? Ele está no poder desde 99, às vezes oscilando como presidente, às vezes como primeiro-ministro. E ele atravessa esses 20 anos no poder. Então talvez ele tenha ainda aquela formação imperialista da União Soviética e por isso ele estaria tentando expandir os limites da Rússia atual. Essa seria uma explicação imperialista por que está acontecendo a guerra. A outra explicação, que parece estar mais ligada e comprovada pelos fatos em si, tem a ver com a expansão da OTAN. A OTAN está expandindo em direção à Ucrânia. A Ucrânia começou a ser, de certa forma, convidada a entrar na OTAN e isso causa enorme preocupação para a Rússia. A Rússia simplesmente não quer que um grande arsenal militar da OTAN seja colocado no seu vizinho, na sua borda, né? A gente pode entender isso como algo que já aconteceu na nossa história, né? Quando a gente pensa na questão da crise dos mísseis, na qual a União Soviética tentou colocar um arsenal militar na ilha de Cuba e quase nós fomos para uma guerra, né? Para uma guerra no meio da Guerra Fria. Isso aconteceu porque os Estados Unidos de maneira alguma aceitaria que um arsenal da União Soviética fosse colocado na sua fronteira. Assim como hoje, os Estados Unidos também jamais aceitariam que a Rússia colocasse algum tipo de arsenal na Venezuela, na Cuba ou mesmo no México, né? Então, de certa forma, uma outra leitura que é feita, por exemplo, pelo John Mearsheimer, que é um realista, um autor realista que analisa muito essas guerras, é que a Rússia está botando um limite, estaria tentando invadir a Ucrânia para demonstrar para a OTAN que ela está firme nesse propósito de não deixar a Ucrânia fazer parte da OTAN, que seria algo que os próprios Estados Unidos fariam se estivesse acontecendo do outro lado do globo. O John Mearsheimer ele vai usar como exemplo a questão da invasão do Hitler na Polônia. Quando Hitler foi conquistar a Polônia, ele faz um pacto secreto com o Stalin e cada um vai conquistar metade da Polônia. Para o Hitler conquistar metade da Polônia, um país que é metade do tamanho da Ucrânia, o Hitler envia para lá 1,5 milhão de soldados. Então, para conquistar metade da Polônia, que é metade do tamanho da Ucrânia, foi necessário 1,5 milhão de soldados. A invasão agora da Rússia na Ucrânia, ela mobilizou 175 mil tropas russas. Ou seja, é quase 10% do que foi necessário para conquistar metade de um país que é metade do tamanho da Ucrânia. Ou seja, essa matemática parece não fechar mesmo, parece que a ideia do Putin não era exatamente conquistar a Ucrânia, porque com 175 mil tropas ele certamente não conseguiria isso, e mesmo que conseguisse, ele não conseguiria manter essa conquista, manter essa estabilidade depois de conquistar com tão pouco exército presente em solo ucraniano.
Essa é uma outra visão, então, que talvez uma das causas importantes para que esse conflito acontecesse, para que a Rússia invadisse a Ucrânia, seria a questão da OTAN expandindo seus limites para dentro da Ucrânia, né? E a Rússia se prepara para essa guerra, né? A Rússia, ela tem hoje a quinta maior reserva de ouro do mundo, com 2.360 toneladas de ouro. Obviamente ela sabia que ela sofreria enormes sanções dos países aliados, dos países europeus, dos Estados Unidos por ter feito essa guerra. Então ela precisava ter uma certa reserva em ouro para conseguir manter a sua máquina de guerra em funcionamento, né? Já em relação à Ucrânia, a Ucrânia ela tem um certo azar histórico aí que também justifica essa guerra ter acontecido. Depois de 1991, com o desmantelamento da União Soviética, a Ucrânia passa a buscar a sua independência também, o reconhecimento da sua independência internacionalmente. Em 1994, ela é convidada, entre aspas, forçada a assinar o Pacto de Não Proliferação de Armas Nucleares. Com isso, ela pega todo o seu arsenal nuclear e entrega para a Rússia. A Ucrânia, na época, em 1994, era a terceira maior potência nuclear do globo, né? E ela abriu mão disso sob duas premissas: a de que seria reconhecida a sua independência e a de que ela não seria invadida no futuro. Deu no que deu, né? A gente viu que ela perdeu o poder de barganha para evitar que a guerra acontecesse, porque ela não tinha mais ogivas nucleares, e ela acabou sendo invadida pela Rússia no futuro. Essa situação complica inclusive outros agentes da Ásia, que é o caso da Coreia do Norte. Alguns analistas defendem que a Coreia do Norte deveria ser forçada a abrir mão do seu arsenal bélico nuclear, né? Mas aos olhos da Coreia do Norte, eles miram na Ucrânia e falam: o que aconteceu com a Ucrânia? Vocês forçaram a Ucrânia a entregar o material bélico que eles tinham nuclear e vocês foram lá depois de algumas décadas e invadiram a Ucrânia, né? Então, a Coreia do Norte percebe a existência do seu armamento nuclear como vital para sua própria existência, para que não seja invadida, como um poder dissuasório de qualquer tipo de investida contra a Coreia do Norte, né? Então, ela se segura no exemplo da Ucrânia. Mas voltando aqui para a guerra da Ucrânia, hoje a Ucrânia depende do material bélico fornecido pela OTAN, pelos países europeus e pelos Estados Unidos. Quem fornece o material bélico para manter a guerra dita até onde ela pode usar. Dita, por exemplo, se isso pode ser usado em solo russo, dita a que distância da fronteira do solo russo esse armamento pode ser utilizado, né? Porque é um material bélico que está sendo entregue. A Ucrânia não teria condições de manter uma guerra de pare com a Rússia. Por isso ela depende muito desse material bélico, né? O que é regra em todo tipo de guerra é o desastre humano, né? O desastre humano, humanitário, isso é a tônica de todo tipo de confronto no século XX, XIX ou na história das nações, né? Então nós temos hoje cerca de 6 milhões de refugiados, né? 6 milhões de refugiados ucranianos. Eles estão espalhados em vários países da Europa. A Alemanha, por exemplo, tem mais de 1 milhão de refugiados ucranianos, a Polônia tem mais de 1 milhão de refugiados ucranianos, a Rússia tem mais de 1 milhão de refugiados ucranianos. Dentro da Ucrânia existe uma divisão, existe uma parte da Ucrânia, que é a maior parte, que é pró-Ucrânia, pró-governo do Zelensky, e existe uma outra parte da Ucrânia que é pró-Rússia, que é a parte que está mais ao leste, que inclusive hoje é um território dominado pela Rússia, né? Então é normal que parte dos refugiados ucranianos tenha ido para a Rússia e não, por exemplo, para a Alemanha ou para a Polônia ou para os outros países europeus. Inclusive o Brasil recebeu refugiados ucranianos, né? O Brasil recebeu 400 refugiados ucranianos numa cidade aqui perto, aqui no Paraná, né? É um dos países que está recebendo. Em relação às baixas militares, a gente pode pensar que os números são muito pouco confiáveis. Cada governo tenta inflar os seus resultados para tentar mostrar que está vencendo a guerra. Então, quando você olha relatórios do governo russo, ele vai dizer que ele já matou na casa de 300, 400 mil ucranianos. E o mesmo acontece com os relatórios ucranianos, né? Os relatórios militares ucranianos vão dizer que eles já conseguiram levar à morte cerca de 500 mil russos. Esses números são obviamente inflados, né? Não são muito confiáveis, mas se você começa a pesquisar vários setores internacionais especializados nesse tipo de estatística, você vai chegar a números mais aproximados nas seguintes casas. É muito provável que cerca de 80 mil militares ucranianos tenham falecido nesse combate
e cerca de 120 mil militares russos já tenham falecidos nesse combate, nessa guerra que decorre da invasão que a Rússia fez na Ucrânia, né? Se a gente pensar nos momentos que talvez sejam marcados para a história, momentos que vão ser lembrados na história, a gente pode tentar pontuar alguns acontecimentos dessa guerra que já dura mais de 2 anos, né? Em 14 de abril de 2022, a Ucrânia afundou o cruzador Moskva no Mar Negro. Essa aí era a nau capitânia da frota do Mar Negro russa. Era um cruzador muito importante e foi afundado por 2 mísseis ucranianos, que segundo a Rússia foi um incêndio. Ela tenta desconversar, mas na verdade o que aconteceu foi que é uma grande conquista militar ucraniana para um país que praticamente não tem marinha depois do começo dessa guerra, né? Em 15 de junho de 2023 aconteceu a primeira rendição de um humano para um drone, né? Isso também é um momento que eu acho que vai ser lembrado dessa guerra, porque os exércitos hoje ao redor do planeta, eles têm muitas frentes de autômatas, né? Então eles têm o uso largo de tecnologia, de robôs que se governam sozinhos, que tomam decisões. Então a guerra no futuro ela tende a ser uma guerra na qual humanos vão se deparar com máquinas e vão acabar se rendendo para máquinas, né? A primeira vez que isso aconteceu foi agora, nessa guerra da Ucrânia, né? Essa rendição acontece numa trincheira russa. Um soldado russo está lá na trincheira totalmente exausto, todos os seus companheiros já haviam sido abatidos, né? A Ucrânia estava usando drones, eram pequenos drones voadores, eles sobrevoam a cerca de 300 metros, você não escuta, você não consegue ver esses drones, e eles soltam pequenas granadas. E essas granadas acabam aniquilando quem está embaixo, né? Então depois que todo mundo morreu nessa trincheira, sobrou só um soldado russo e ele faz sinal para o drone que ele quer se render. E aí os operadores do drone, que estão a quilômetros de distância, debatem entre eles e acabam aceitando a rendição. Eles conduzem esse soldado russo pelo drone até o local onde estão os operadores e exercem ali a rendição desse soldado. Então é a primeira vez na história que acontece esse tipo de rendição. Outro movimento que acho que foi interessante que aconteceu nessa guerra foi em julho de 2023. Existe lá na Rússia, ela se valeu muito de mercenários. O grupo mais famoso era o grupo Wagner, comandado pelo Prigozhin. O Prigozhin era um ex-presidiário que formou um grupo de mercenários que agia para defender os interesses russos fora das fronteiras da Rússia, né? E quando teve a guerra na Ucrânia, eles foram mobilizados para isso. Apareceram vídeos no começo da guerra do Prigozhin indo nos presídios russos e prometeram para as pessoas que quem quisesse acompanhar ele na guerra teria suas penas perdoadas. Então eles esvaziaram presídios na Rússia para que esses ex-condenados combatessem em nome da Rússia lutando contra os ucranianos. Recentemente a Ucrânia fez igual, tá? Como é uma guerra de exaustão, os países vão tendo que achar soluções, né? Então a Ucrânia também usou presidiários para combater russos recentemente. Esse Prigozhin, que era o comandante do grupo Wagner, começa a se desentender com o alto comando militar russo e ele se põe numa marcha com seus soldados em direção a Moscou. Essa marcha, no meio do caminho, acaba sendo debelada, eles acabam negociando e ele desiste de marchar no sentido de Moscou. Poucos meses depois, o Prigozhin morre numa morte suspeita através de um acidente de avião. Como a gente lembra sempre da questão do Putin ter sido um oficial da KGB e esse tipo de atuação na época da Guerra Fria era muito comum pela KGB, então é muito suspeito essa morte do Prigozhin num acidente de avião pouco depois dele se inflar ou se insurgir contra o comando russo na guerra da Ucrânia, né? Em agosto de 2024, ou seja, agora, muito recentemente, acontece um outro movimento muito curioso nessa guerra. A Ucrânia invade a Rússia. A Ucrânia invadiu a Rússia, ela dominou cerca de 1.000 quilômetros quadrados na Rússia, numa região muito pouco povoada, uma região de fronteira, né? E existe muito debate do porquê a Ucrânia teria invadido a Rússia. Alguns analistas acreditam que ela teria feito isso para ter algum poder de barganha. Como a guerra parece estar chegando num momento mais culminante, num momento mais de final, a Ucrânia precisa ter algum território em solo russo para tentar trocar pelos territórios que a Rússia já conquistou na Ucrânia. A Rússia, ela comanda grande parte do leste da Ucrânia e comanda também a Crimeia. Então, para você tentar ter alguma coisa para barganhar, para poder trocar num final acordo de paz,
a Ucrânia fez esse movimento de invadir a Rússia. Isso é a análise de alguns analistas ali. Outros vão dizer que o que ela está tentando fazer é, como ela não está tentando mais, não está conseguindo mais combater de igual para igual a Rússia dentro da Ucrânia, ela tentou criar um fato novo para que o Putin ordenasse que parte das tropas russas que estão na Ucrânia voltassem para defender a Rússia. Ou seja, deslocasse tropas para a defesa da Rússia. Isso não foi feito, o Putin seguiu com as suas tropas dentro da Ucrânia, então se foi esse o movimento não funcionou. A Rússia ela tem uma tradição de ser invadida e de ligar pouco para isso, né? Ela foi invadida pelo Napoleão, ela foi invadida pelo Hitler e nessas duas vezes esses exércitos conquistaram milhares de quilômetros dentro da Rússia sem quase enfrentarem algum tipo de contraponto, né? Então parece que a Rússia não se importa muito com uma invasão nas suas áreas fronteiriças, né? Outro tipo de análise diz que também a Ucrânia está procurando elevar a moral dos seus combatentes. Porque eles estão há mais de 2 anos numa guerra só de defesa, 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 perdendo cidades e tal, e lutando para reconquistar cidades. É uma guerra muito de defesa, né? E quando você coloca esse exército ou parte dele para trazer novas notícias de que estão invadindo a Rússia, de que estão conquistando cidades russas, você eleva em geral a moral de suas tropas, né? Então seria talvez esse movimento, né? A Rússia, o que se sabe dela é que ela está tendo algum tipo de dificuldade para repor munição. Então, recentemente, o Putin foi visitar o Kim Jong-il na Coreia do Norte para fazer um acordo lá e comprar munição da Coreia do Norte. Como eu disse ali, a Rússia tem uma grande reserva de ouro, né, e ela está usando parte desse ouro para comprar munição que está vindo da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela obviamente se alinha e se interessa por isso, né? É um país que tem uma dificuldade econômica muito grande e vê com bons olhos a possibilidade de vender munição ou armamento para a Rússia. Em relação à China, já é mais difícil entender qual é a posição da China. A China ela não vê com bons olhos a OTAN chegando perto da Ucrânia, a Ucrânia fazendo parte da OTAN, isso é óbvio, né? Então a China ela assume um papel meio dúbio, ela se ressente muito em relação ao Ocidente porque ela acha que ela está sendo de certa forma cercada por ações do Ocidente, né? Recentemente Estados Unidos e Grã-Bretanha fizeram um pacto com a Austrália que chama AUKUS para fornecer submarinos nucleares para a Austrália, ou seja, é a transferência de tecnologia de ponta de submarinos nucleares para a Austrália, para que a Austrália seja um grande player no mar da China. Então a China também ela tem as suas preocupações em relação ao Ocidente e ela não se sente confortável em fazer qualquer tipo de alerta ou de reclamação para a Rússia em relação a essa guerra. Fora isso, o Putin tem uma relação muito próxima com o Xi Jinping, né? Eles se encontraram mais de 60 vezes desde que eles são líderes desses países, né? Mais de 60 encontros entre esses dois presidentes. Então eles têm uma relação muito próxima. É muito provável que exista uma cooperação grande da China em relação à Rússia. Alguns analistas americanos estão dizendo recentemente, isso também é uma coisa muito recente, dos últimos 60 dias, que a China está se preparando para fornecer pesadamente tudo que a Rússia precisa para manter essa guerra. Em troca, a Rússia daria para a China segredos militares da construção de submarinos nucleares, né? E também a tecnologia stealth para aeronaves. Então, existe um interesse da China, talvez, em que essa guerra prolongue, em que ela possa ajudar a Rússia e consiga esses segredos militares, essa tecnologia de ponta, né? É muito difícil saber como isso deve progredir no futuro, né? E existe um risco nuclear? Essa é outra pergunta que a gente deve pensar, porque logo no meio da guerra o Putin já disse que poderia fazer uso de armas nucleares táticas, ou seja, para destruir uma base, para destruir algum ponto específico militar, vamos dizer. E isso gerou um alerta no mundo, né? Agora, na última semana, está acontecendo uma revisão da política de engajamento nuclear da Rússia. Eles estão revendo esses tópicos e vão chegar à conclusão e vão colocar isso na cartilha de que se eles sentirem a soberania russa ameaçada através de um grande ataque em solo russo, eles vão poder fazer o uso de armas nucleares. Como é que seria esse uso, né? Alguns analistas vão analisar e vão dizer assim, olha, isso não seria como, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki, né?
Mas provavelmente a Rússia escolheria uma região na Ucrânia que seja pouco povoada, que talvez tenha algum interesse militar, e soltaria um pequeno artefato nuclear lá. Haveriam poucas baixas, mas isso mostraria para o mundo que a Rússia está resoluta na ideia de que se ela precisar usar armamento nuclear, ela vai usar para ganhar essa guerra. Como seria a resposta dos aliados, né? Segundo as doutrinas americanas, os americanos não responderiam com armamento nuclear nesse tipo de situação. Né? A gente tem que pensar que já é uma situação desigual, porque a Ucrânia abriu mão do seu arsenal nuclear em 94, então se a Rússia faz algo contra a Ucrânia não tem como responder. Talvez os aliados pudessem, mas eles também se mostram pouco interessados em escalar esse conflito para um ambiente nuclear. A resposta mais provável dos Estados Unidos seria bombardear e tentar atacar pesadamente a frota naval russa que fica no Mar Negro. Essa seria a resposta pensada pelos analistas se a Rússia usar um artefato nuclear. Então existe esse risco real, tá? Em relação à OTAN, a OTAN então vai conseguir de certa forma trazer a Ucrânia para dentro desse pacto e tal? Aparentemente não. Porque, segundo o tratado da OTAN, um país que está em guerra não pode ingressar na OTAN. E a Ucrânia está em guerra nesse momento. Depois que a guerra acabar, é muito pouco provável que a Rússia vá abrir mão da parte conquistada da Ucrânia. Ela tem o leste conquistado e principalmente a Crimeia, onde tem bases navais importantes para a Rússia. Ela não vai abrir mão disso. E no tratado da OTAN diz que um país no qual parte do seu território está sob ocupação estrangeira não pode ingressar na OTAN. Então, aparentemente, a Ucrânia não tem muito como ingressar na OTAN no futuro próximo, né? E talvez esse seja o grande interesse da Rússia, né? Para a Rússia, o que funcionaria para ela fazer um acordo de paz que terminasse com a guerra? Para a Rússia, funcionaria manter a posse dos territórios conquistados e que a Ucrânia formalizasse a sua intenção de nunca entrar na OTAN. Isso seria basicamente o que a Rússia teria interesse num acordo de paz. Mas esse tipo de acordo é muito gravoso para a Ucrânia. Porque o Zelensky, por exemplo, ele está conseguindo manter a guerra por muito tempo, com um grande esforço dos ucranianos e com material bélico e grandes gastos das nações aliadas, né? Então, para ele aceitar esse tipo de acordo, que de certa forma abre mão de território, é um acordo muito complicado para ele aceitar. Então essa guerra ela caminha no sentido de uma guerra de exaustão. Aquele que ficar exausto primeiro vai acabar tendo que topar as exigências da parte contrária, da parte adversa, né? E como a Rússia não pode ser muito ameaçada, porque essa guerra corre o risco de se escalar para um conflito nuclear, por exemplo, é muito pouco provável que as nações aliadas vão tentar fazer algum tipo de escalada que leve a Rússia a perder essa guerra. Então, o desfecho provável é que essa guerra dure mais um tempo, e durar mais um tempo é bom para as nações aliadas, porque países como a Alemanha, que estava ali muito confiante na ideia do liberalismo, na ideia da integração das economias como forma de prevenir guerras, e viu que mesmo a Europa sendo o grande comprador de gás russo, a Rússia mesmo assim invadiu a Ucrânia, então o acordo comercial, a integração econômica não foi capaz de evitar a guerra. A Alemanha hoje está fazendo todo um esforço de se rearmar, de produzir novos armamentos, de investir em tecnologia militar e tal, para conseguir enfrentar esse mundo que parece que mudou um pouco a partir da invasão russa na Ucrânia. Então o fato dessa guerra já ter durado alguns anos é algo que os aliados têm interesse, né? E talvez ela dure mais um pouco, porque ainda tem que chegar nesse momento de exaustão. Mas essa guerra vai terminar quando os aliados começarem a diminuir o apoio na Ucrânia. Eles sofrem pressões internas, pressões dos seus eleitores, porque eles estão gastando bilhões para manter essa guerra na Ucrânia. Então essa pressão tende a ficar cada vez mais forte, estão recebendo muitos refugiados, esses refugiados podem gerar um desconforto social na sua integração nas novas comunidades. Então eles vão sofrendo pressões internas e vai acabar que vai diminuir esse ânimo de querer ajudar a Ucrânia. Quando isso for acontecendo, a Rússia vai começar a ter vitórias, né, mais expressivas nesses combates e vai conseguir entabular os termos que ela precisa para botar fim à guerra. Meus amigos, esse então era o Pelo Mundo de hoje. A gente fez uma conversa aqui que girou por diversos locais ali da Ásia, mas especialmente com a atenção focada na invasão da Rússia na Ucrânia, o que ela pretendia, se ter um risco nuclear e como isso deve terminar no futuro, sem esquecer da tragédia humana
em refugiados e baixas, né, de pessoas que morreram nessa guerra. Então esse foi o Pelo Mundo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curtam esse vídeo e compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se quiserem entrar em contato com nós, façam uso dos nossos canais e até a próxima semana.